Olá, seja muito bem-vindo ao programa Manancial desta oportunidade. É um prazer estar aqui para levar até você uma preciosa mensagem da Palavra de Deus. Nós queremos hoje falar sobre um assunto que é muito comum no nosso meio, nos nossos dias. Eu quero falar sobre Jesus. E o tema bíblico que nós estaremos fundamentando durante toda a programação é: quem crer em Jesus não será confundido. Apesar de ser um assunto tão comum, apesar de ser assim um assunto que estamos habitualmente ouvindo, nem sempre as pessoas param para refletir sobre a importância, sobre a necessidade de nós crermos em Jesus, de confiarmos em Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o que é crer em Jesus efetivamente. Porque é muito fácil alguém dizer, eu creio em Jesus. Na verdade, as nossas ações vão denunciar se de fato cremos, se aquilo que afirmamos e falamos é realmente o que nós vivemos, o que nós efetivamente pensamos. O texto bíblico que vai fundamentar o programa está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, e o verso de número 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, ou aquele que nele crer, não será confundido. Nós vamos falar hoje, no programa de hoje, Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Vamos ver? Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Vamos ainda ver, Deus difere o trigo do joio, Ele conhece exatamente quem é quem. Vamos ainda ver, os convidados da festa são reconhecidos pelas suas vestes. E finalmente, o que o Senhor dirá a cada grupo distintamente. Eu quero dizer a você que o programa Manancial já está no ar. Damos sequência então ao programa Manancial desta oportunidade, hoje falando: quem crer em Jesus não será confundido. É muito comum este termo, esta expressão, o uso deste verbo no meio cristão, não é? Muito especialmente entre aqueles que são declarados cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Quem crer em Jesus não será confundido. Mas qual é efetivamente o significado do verbo crer e desta expressão crer? De acordo com o dicionário, é acreditar. Mas ainda assim, falando sobre crer e a definição de acordo com o dicionário, acreditar, fica um pouco vago. O que é acreditar? Acreditar em quê? Acreditar que Jesus Cristo veio ao mundo, assumiu a forma de homem e se doou, morrendo, entregando sua vida para a minha salvação, para a minha redenção espiritual. Eu, quando creio em Jesus, não apenas acredito que Ele fez esta obra, mas quando eu creio, eu então me envolvo com Jesus. Eu passo a dar ouvidos. Uma vez que a minha vida foi tão importante diante de Deus e aos olhos do próprio Cristo, que Ele se entrega para a minha salvação, então agora eu busco saber qual é a expectativa que o Senhor tem a meu respeito, o que Ele espera de mim. E a partir de então, desta atitude, deste desejo, deste ato, não é voluntário, que é despertado no meu coração, quero saber qual é a vontade de Jesus para a minha vida, por que Ele fez isso por mim. Então agora eu confio a Ele a minha vida, eu passo a observar os seus ensinamentos, passo a conhecer a sua palavra, o seu evangelho, o objetivo maior desta entrega que Ele fez a meu favor. E a partir de então Ele passa a ser o meu mestre, o dono da minha vida. Ele me comprou.
O apóstolo Pedro, falando sobre esta questão de comprar, não é, o homem, de ser resgatado, do homem ser resgatado, ele escreve da seguinte maneira na sua primeira carta, capítulo 1, se não me engano, versos 18 e 19. Ele diz assim: não fostes comprados da vossa vã maneira de viver, com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como que de um cordeiro imolado. Ele nos comprou através do seu sacrifício, através da sua morte. Se eu passo então a ter esse entendimento de que eu fui comprado, então logo eu passo a entender que Jesus é o dono da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre. Igualmente, o chamado dos primeiros discípulos nas margens do Mar da Galileia, quando Jesus então dirige a sua palavra a cada um dos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós também um dia ouvimos este chamado. Então, veja, meu amado telespectador, que quando o apóstolo Paulo diz: todo aquele que nele crer não será confundido, então não é simplesmente acreditar. Acreditar é algo muito vago, mas quando eu creio, quando eu acredito, eu logo passo a ouvir o Senhor chamando o meu nome para segui-lo, para obedecê-lo, para ser-lhe discípulo. Logo eu passo a compreender que eu fui resgatado, eu fui comprado com o sangue de Jesus Cristo. Se eu fui comprado, Ele passa então a ser o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, aquele que vai ditar a regra ou as regras para a minha conduta de vida. Ele vai ditar os caminhos pelas quais eu devo trilhar na sua presença. Todo aquele que nele crer não será confundido. Finalmente, não será confundido. O que é ser confundido? Confundir é não distinguir. Confundir é tomar uma coisa por outra. Confundir é misturar. Confundir é humilhar. Confundir é envergonhar. Todo aquele que crê em Jesus, que se sente como sendo propriedade de Jesus, guiado por Jesus, jamais, nem no tempo presente e nem no tempo vindouro, será confundido. Se eu não creio em Jesus, eu corro o risco de ser confundido. E ao longo da programação nós queremos falar um pouquinho sobre esta questão. A Bíblia nos fala, aliás, na linguagem de Cristo, por analogia, usando a linguagem de parábolas. Jesus fala muito sobre o joio, sobre o trigo, sobre ovelha, sobre bode, sobre convidado para a festa e não convidado para a festa. E eu quero discorrer um pouquinho com vocês a esse respeito, não é? Ao longo de toda a programação sobre essa questão aí de ser confundido. O desejo do coração de Deus é que nós, de fato, nos apresentemos diante dele como filhos amados, como ovelhas que foram escolhidas num plano soberano de Deus para viver fazendo parte do seu aprisco, do seu rebanho. O desejo de Deus, meu amado telespectador, é que vivamos uma vida de segurança, uma vida aliançada com Ele, na presença dEle, porque todos nós, um dia, todos nós, indistintamente, iremos comparecer diante de Deus, iremos comparecer, aliás, a Bíblia nos fala, ante ou perante o grande tribunal de Cristo, diante do trono branco. A Bíblia diz, ali ele vai fazer a separação dos bodes das ovelhas, ou separar as ovelhas dos bodes. Ali, como diz a Escritura Sagrada, vai haver a separação dos peixes, não é? Quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada ao mar,
e esta rede puxa peixes bons e peixes ruins ou peixes maus, e quando esta rede for trazida para a praia, ali então efetivamente haverá a separação dos bons dos maus. Mas a Bíblia nos fala que Deus conhece todas as coisas a nosso respeito, não é? Aquele que nele crer não será confundido. É o nosso tema hoje aqui. Eu corro o risco de ser confundido por Deus? Se Deus tem todo o conhecimento a meu respeito, se eu tenho uma vida na presença de Deus, se eu tenho um compromisso de obediência, em obedecer a palavra, em observar a palavra, em guardar a palavra no meu coração, eu não corro risco algum, porque a Bíblia me dá testemunho, a Bíblia fala a respeito do conhecimento de Deus para comigo. A Bíblia, meu amado telespectador, diz que Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Nenhuma pessoa correrá o risco de ser equivocada por Deus, de ser enganada por Deus, ou de Deus, numa seleção, se enganar ou se equivocar. O único risco que os homens correm em ser confundidos por Deus é simplesmente pelo fato de não crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para fazer, na verdade, uma separação no sentido de marca. Aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que guarda a palavra de Jesus Cristo e aquele que vive na presença de Jesus Cristo, ele tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E uma vez marcado, e uma vez vivendo em Cristo Jesus, jamais ele será confundido. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência nós prosseguiremos aqui falando hoje: quem crer em Jesus não será confundido.